Eu morri, e Jesus revelou o segredo da oração que transforma vidas. Acordei em um vasto campo florido, e a sensação que me invadiu foi uma mistura de leveza e paz, algo que eu não experimentava há muito tempo. O aroma das flores se espalhava pelo ar, envolvente e doce, como se cada pétala estivesse sussurrando segredos de felicidade. No entanto, por trás dessa beleza exuberante, havia um vazio que me apertava o peito. Olhei ao redor, tentando absorver a cena de um lugar que parecia ter saído de um sonho profundo. As cores vibrantes das flores dançavam suavemente com a brisa, e a luz do sol filtrava-se através das folhas das árvores, criando um espetáculo de luz e sombra que hipnotizava. Mas à medida que a realidade começava a se firmar em minha mente, uma lembrança cortante atravessou meu ser, como um raio em um dia ensolarado. O último suspiro escapou de meus lábios enquanto dirigia, a sensação de perda de controle e a colisão que se seguiu. O desespero tomou conta de mim naquele instante. A imagem do carro se despedaçando, o estrondo ensurdecedor e o frio na espinha me lembraram que havia uma vida antes daquela paz, uma vida que eu deixara para trás. O coração batia rápido e eu sentia uma pressão na cabeça, como se tentasse compreender algo que estava além da minha capacidade. Confuso, comecei a andar pelo campo. Cada passo que dava na relva macia me fazia sentir como se estivesse flutuando. As flores ao meu redor eram deslumbrantes, mas ao mesmo tempo havia algo de estranho e surreal em tudo aquilo. Era como se eu estivesse em um limbo, um estado entre a vida e a morte. A beleza do lugar era reconfortante, mas a falta de familiaridade me deixava inquieto. Olhei para as flores, suas cores vibrantes, seus movimentos graciosos, e uma parte de mim desejava se perder naquela tranquilidade, enquanto outra parte clamava por respostas. Por que eu estava ali? O que havia acontecido comigo? Minhas memórias estavam emaranhadas e eu lutava para juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia estar fora de alcance. A sensação de estar desconectado da realidade me envolvia como uma névoa densa. Era como se eu estivesse preso entre dois mundos, incapaz de avançar ou retroceder. O calor do sol em minha pele era reconfortante, mas meu coração estava gelado de incerteza. Enquanto explorava o campo, um movimento à distância atraiu minha atenção. Uma figura surgiu entre as flores e meu coração disparou. Era alguém que parecia irradiar luz, um brilho suave que iluminava o ambiente ao seu redor. À medida que a figura se aproximava, uma onda de compaixão e amor me envolveu, como um abraço caloroso em um dia frio. Não havia palavras, mas foi como se uma conexão profunda e inexplicável se formasse entre nós. O olhar daquela pessoa era sereno, e a expressão em seu rosto refletia uma paz que eu nunca havia conhecido. Era Jesus. Ele não disse nada, mas a presença dele era suficiente para me fazer sentir que tudo ficaria bem. Uma onda de emoções inundou meu ser, e eu percebi que estava diante de algo muito maior do que eu mesmo. A sensação de amor que emanava dele era tão intensa que eu quase podia tocá-la. Cada batida do meu coração parecia sincronizar-se com a sua energia, e eu me vi desejando mergulhar naquela paz infinita. O tempo parecia ter parado, e por um momento todas as minhas preocupações e ansiedades se dissiparam. Então, com um gesto simples, Jesus me mostrou algo. Era uma oração, uma forma de conexão que transcende o espaço e o tempo. Não era apenas um conjunto de palavras, mas uma expressão de amor, uma ponte entre o humano e o divino. A beleza daquela oração me tocou de maneira profunda. Era como se ela estivesse escrita em cada flor, em cada brisa suave que acariciava meu rosto. O que me intrigava era a simplicidade dela e, ao mesmo tempo, a profundidade que carregava. Enquanto absorvia essa revelação, uma nova onda de emoções tomou conta de mim. Eu sentia que havia algo a mais, uma verdade que estava prestes a se desvelar. O amor que envolvia aquele momento era tão intenso que me levou a refletir sobre a minha vida anterior, sobre tudo o que eu havia deixado para trás. A imagem de minha esposa, Laís, e meu filho Miguel surgiu em minha mente, e a dor de não estar com eles se fez presente.
A conexão que eu sentia com Jesus era inegável, mas a saudade e a necessidade de estar ao lado da minha família me consumiam. A beleza do campo, que antes parecia um refúgio, agora tornava-se um cenário de luta interna. Eu estava dividido entre a paz daquele lugar e a dor de deixar minha família para trás. A oração que Jesus me mostrou parecia ser a chave para essa escolha, mas o que isso significava? Eu não sabia ao certo. O que eu sabia é que algo estava mudando dentro de mim, e as dúvidas e medos da minha vida anterior se tornavam cada vez mais claros. Enquanto as flores ao meu redor continuavam a dançar com a brisa, percebi que a verdadeira transformação não era apenas sobre onde eu estava, mas sobre quem eu poderia me tornar. A luz de Jesus iluminava meu caminho, mas eu ainda tinha que decidir qual caminho seguir. A paz que eu sentia era profunda, mas a dor da separação estava se tornando insuportável. A luta interna se intensificava e cada segundo parecia uma eternidade. Em meio a essa batalha emocional, percebi que estava em um ponto crucial da minha existência. A decisão que eu tomaria não afetaria apenas a minha vida, mas também a vida da minha família. O que eu escolheria? Permanecer naquela paz serena, ou voltar para o caos e a dor que deixei para trás? As flores ao meu redor continuavam a florescer, mas a beleza do campo começou a murchar à medida que eu lutava com essa escolha. A presença de Jesus ao meu lado era um lembrete constante de que eu não estava sozinho. Ele estava ali, me oferecendo amor e compreensão, mas a decisão final era minha. Cada respiração se tornava um lembrete da fragilidade da vida e da importância das conexões que formamos. O campo florido, com toda a sua beleza, era um reflexo da minha alma, repleto de cores, mas também de sombras. E assim, enquanto a luz do sol começava a se pôr ao longe, eu sabia que uma escolha se aproximava. A oração que Jesus me apresentou tornou-se um farol em meio à escuridão da minha confusão. Enquanto eu absorvia a essência daquela mensagem, silenciosa, um calor crescente se espalhou pelo meu coração. Era como se cada batida ressoasse em harmonia com o universo, um eco de amor e paz que me envolvia, quase como um abraço caloroso e acolhedor. O campo florido ao meu redor parecia vibrar com essa energia, e eu me permitia afundar nesse sentimento de serenidade. No entanto, essa paz logo se viu ameaçada por vislumbres da minha vida anterior, que começaram a emergir como sombras dançantes em meio à luz intensa que eu sentia. Imagens de Laís, minha esposa, surgiram em minha mente. Eu a vi sentada à mesa da cozinha, os olhos marejados, buscando por respostas que não sabia como encontrar. Lembrei-me dos momentos em que chegava em casa exausto, sem perceber o peso que minha ausência emocional colocava sobre ela. Cada sorriso que ela forçava em minha direção agora parecia uma máscara, uma tentativa de esconder o desespero que crescia silenciosamente. O calor do amor que eu sentia naquele campo foi substituído por um frio cortante, um aperto no peito que me lembrou da dor que eu havia deixado para trás, mas que ainda pairava sobre minha família. Na sequência das imagens, meu filho, Miguel, apareceu. Vi-o brincando sozinho no quintal, cercado por brinquedos que eu havia escolhido, mas nunca tinha tempo para compartilhar com ele. Ele era tão pequeno e inocente, um feixe de luz em meio à minha escuridão. A risada dele ecoava na minha mente, mas logo se transformou em um lamento silencioso, um apelo por atenção e amor. As memórias se entrelaçaram, formando um nó indissolúvel em meu coração. A dor deles era palpável, e a culpa começou a corroer a paz que eu havia encontrado. Eu estava em um lugar de tranquilidade, mas a imagem de minha família sofrendo me fazia questionar o valor daquela paz. Eu me via dividido entre essa nova realidade, onde tudo era amor e luz, e a vida dolorosa que deixara para trás. A ideia de permanecer naquele campo florido era tentadora, uma fuga da responsabilidade e da dor. Contudo, quando olhei novamente para as imagens de Laís e Miguel, percebi que minha decisão não afetava apenas a minha vida, mas o futuro deles também. A luta interna se intensificou, e eu sentia que cada segundo que passava naquele lugar me afastava deles. O que parecia ser um refúgio começou a se transformar em um fardo. Enquanto a beleza do campo começava a murchar,
eu percebi que estava em um estado de conflito. As flores que antes dançavam ao vento agora pareciam se fechar, como se estivessem sentindo a minha angústia. O céu azul claro se tornava gradualmente mais nublado, refletindo a tempestade que havia se instalado dentro de mim. A paz que experimentava começava a se perder, dando lugar a uma ansiedade palpável. Eu precisava tomar uma decisão, mas estava paralisado pelo medo. Se eu escolhesse voltar, estaria abandonando a paz que havia encontrado. Mas, se decidisse ficar, estaria condenando minha família a viver sem mim. A oração que antes me parecia um presente transformou-se em um dilema. Era um meio de conexão com o divino, mas também um lembrete da minha realidade anterior. A ideia de deixar Laís e Miguel para trás me dilacerava e eu me vi em um labirinto de emoções. A beleza do campo, que antes era um símbolo de liberdade, agora se tornava um reflexo da minha luta interna. A luz do amor que experimentava se tornava cada vez mais tênue, eclipsada pela dor da responsabilidade e da culpa. Conforme a luta se intensificava, eu percebi que a minha decisão não era apenas sobre eu permanecer ou voltar. Era sobre o que eu realmente queria para minha família. O amor que eu sentia por eles era profundo e essa conexão não poderia ser ignorada. A oração, em sua essência, era um chamado para agir, para ser um agente de mudança na vida deles. Compreendi que a verdadeira paz não se encontrava na fuga, mas na capacidade de enfrentar meus medos e inseguranças. Um turbilhão de emoções tomou conta de mim enquanto eu refletia sobre o que realmente importava. A minha vida anterior estava repleta de erros e arrependimentos, mas também de momentos de alegria que eu não poderia ignorar. Cada risada de Miguel, cada olhar de amor de Laís, eram lembranças que moldaram quem eu era. A ideia de desistir deles era insuportável. Eu queria que eles soubessem que eu estava disposto a lutar, não apenas por mim, mas por nós. A beleza do campo, embora desvanecente, ainda carregava uma mensagem poderosa. Eu percebi que a transformação era possível, não apenas para mim, mas para a minha família. Era uma chance de reconstruir, de curar as feridas que eu havia causado. E assim, a oração se tornou um símbolo de esperança, um convite para que eu usasse a paz que havia encontrado para fazer o bem. Era um chamado para retornar, não como o advogado estressado que eu havia sido, mas como um homem renovado, disposto a enfrentar os desafios da vida com amor e compaixão. O campo começou a se iluminar novamente, como se estivesse respondendo à minha determinação. Flores começaram a abrir-se lentamente e a luz do sol penetrava as nuvens, trazendo uma sensação de renovação. A luta interna que havia me consumido agora se transformava em uma energia positiva, uma vontade de agir. Eu queria voltar e ser a presença que minha família precisava, alguém que pudesse confortá-los e guiá-los em momentos de dificuldade. Com cada batida do meu coração, eu sentia que a decisão estava se aproximando. Eu queria abraçar a dor e a felicidade que vinham junto com a vida. A oração, que antes era apenas uma conexão com o divino, agora se tornava uma promessa de amor e transformação. Eu sabia que, independentemente do que acontecesse, o amor que sentia por Laís e Miguel era a força que me levaria a enfrentar qualquer desafio. O campo, com sua beleza renovada, era um reflexo do que eu desejava para minha vida. Eu queria florescer não apenas como um indivíduo, mas como parte de uma família. A jornada não seria fácil, mas a certeza de que minha decisão afetaria todos nós me deu coragem. Era hora de voltar, de ser um homem diferente, um homem que sabia o verdadeiro significado da oração e do amor. E enquanto me preparava para dar esse passo, uma nova luz brilha à minha frente, indicando que a transformação que eu tanto desejava estava ao alcance. A decisão de retornar não seria apenas um ato de amor, seria o início de uma nova vida, uma nova chance para todos nós. A presença de Jesus se tornou um farol em meio à neblina de incertezas que envolvia minha alma. Sua aproximação não trazia palavras, mas uma compreensão profunda que penetrava em cada fibra do meu ser. Era como se ele estivesse me oferecendo a chave para um mistério que eu havia ignorado ao longo da vida. Uma verdade que, embora simples, era imensamente poderosa.
A oração, assim como ele transmitia, era mais do que um simples ato de fé. Era uma ferramenta de transformação, um meio de conectar o finito ao infinito, o humano ao divino. Enquanto ele gesticulava, eu sentia um calor crescente em meu coração, uma chama que iluminava os cantos obscuros da minha mente. Cada palavra não falada parecia se entrelaçar com memórias da minha vida anterior, com todas as vezes em que me deixei levar pela rotina e pelo estresse. Eu me lembrei de momentos em que a pressa me impedia de valorizar as pequenas coisas, os sorrisos de Laís, as risadas de Miguel. E agora, aqui, diante de Jesus, percebia o quanto tudo isso era precioso e o quanto eu havia negligenciado a essência da vida. A dor e a tristeza de Laís e Miguel começaram a se manifestar em flashes mais vívidos. Eu via Laís, seus olhos marejados de lágrimas, a expressão de desespero estampada em seu rosto. Miguel, o meu pequeno, brincando sozinho, sua risada ecoando em um silêncio que cortava meu coração. Ao mesmo tempo em que a paz daquele campo florido me envolvia, a dor que eu sentia por eles se tornava insuportável. Era um dilema emocional profundo e cada escolha que eu ponderava parecia se transformar em um fardo. A beleza do meu novo lar celestial começava a se desvanecer, como se as flores ao meu redor estivessem perdendo suas cores vibrantes à medida que a luta interna dentro de mim se intensificava. Eu estava dividido entre a paz que havia encontrado e o amor que deixava para trás. Cada respiração era um lembrete do que eu poderia perder se decidisse permanecer aqui. A vida de Laís e Miguel, a alegria que eu havia prometido proteger, pendia na balança. E eu não sabia como equilibrar os dois mundos que se estendiam diante de mim. Enquanto tentava entender a magnitude da escolha que enfrentava, a presença de Jesus se tornava mais intensa. Ele me olhava com compaixão, como se visse não apenas minha dor, mas também o potencial que existia dentro de mim. A ideia de que eu poderia usar o que havia aprendido sobre a oração para ajudar minha família, mesmo à distância, começou a se formar em minha mente. A oração não era apenas um ato de súplica, era uma forma de amor, uma forma de conexão que transcendia a física. Eu poderia, de alguma forma, continuar a ser uma presença na vida deles, mesmo que não estivesse fisicamente ao seu lado. Concentrando-me na oração, visualizei Laís e Miguel diante de mim, envoltos em luz. A aura daquela luz era tranquilizadora, e eu senti que poderia infundir neles a força e a coragem que eu estava descobrindo nesta nova realidade. A intenção que colocamos em nossas orações pode mover montanhas, pensei. Eu poderia enviar amor e luz para eles, mesmo que estivesse preso entre dois mundos. Essa ideia se solidificou em meu coração, e com ela veio uma clareza que antes me escapava. A dor de deixar Laís e Miguel para trás parecia um fardo pesado, mas agora eu entendia que não precisava abandoná-los. Eu poderia ser um farol em suas vidas, mesmo à distância. A oração se tornava meu meio de enviar amor, proteção e consolo. Eu poderia implorar a Deus para que cuidasse deles, para que lhes desse força e coragem nos momentos difíceis. Era uma nova forma de estar presente, uma forma de me conectar com eles que eu nunca havia considerado antes. Enquanto a luz ao meu redor começava a brilhar com mais intensidade, uma onda de amor e esperança inundou meu ser. A decisão de retornar não parecia mais um sacrifício, mas uma escolha consciente de estar com aqueles que eu amava, mesmo que em um nível diferente. Eu poderia ser um agente de mudança em suas vidas, um suporte que, ao invés de se afastar, se aproximava ainda mais através da oração. Ao me concentrar nessa nova perspectiva, senti que a paz que havia encontrado no campo se misturava com um novo propósito. A verdade que Jesus havia compartilhado comigo estava se tornando clara. O amor e a intenção são mais potentes do que qualquer força física. Meu coração se encheu de coragem e a neblina de dúvida começou a se dissipar. Eu estava pronto para fazer a escolha que mudaria não apenas a minha vida, mas também a vida da minha família. Naquele momento de clareza, percebi que a verdadeira transformação não residia em permanecer neste espaço celestial, mas em retornar e aplicar as lições que havia aprendido. O amor que eu sentia por Laís e Miguel se tornava uma ponte que,
Me ligava a eles mesmo que eu estivesse fisicamente ausente. Eu poderia, através da oração, ser um suporte inabalável em suas vidas, guiá-los e protegê-los, mesmo de longe. Com um impulso de amor que irradiava de meu ser, eu tomei a decisão de voltar. As flores ao meu redor começaram a dançar, como se celebrassem minha escolha. A escuridão que antes parecia me envolver começou a se dissipar, e uma sensação de leveza inundou meu corpo. Eu sabia que estava prestes a cruzar um limiar, um retorno a um mundo que eu havia deixado para trás, mas agora com uma nova perspectiva e um coração renovado. A experiência que vivi havia me transformado, e essa transformação não era apenas para mim. Era um convite para que eu levasse essa nova luz para a vida de Laís e Miguel, uma chance de construir um futuro mais brilhante. Os ecos da oração ressoavam em minha alma, e eu estava determinado a usá-los como uma ferramenta de amor e conexão. A jornada que eu estava prestes a embarcar não seria fácil, mas eu sentia que, com o apoio de Jesus e a força da oração, eu poderia enfrentar qualquer desafio que surgisse em meu caminho. A decisão de retornar foi como um ímpeto que brotou do mais profundo do meu ser. Senti que o amor que nutria por Laís e Miguel era uma força poderosa, uma corrente que me puxava de volta para a vida que havia deixado para trás. O campo florido, antes acolhedor, começou a se desvanecer à minha volta, como se a própria realidade estivesse se desintegrando. A luz que antes irradiava de tudo ao meu redor se tornava um borrão, e a familiaridade da escuridão se aproximava. A sensação de perda foi repentina, mas não suficiente para me desviar do caminho que havia escolhido. Quando finalmente acordei, a primeira coisa que percebi foi a sensação de umidade em minha pele, misturada com o frescor do ar do hospital. O cheiro característico de desinfetante e a luz fluorescente que piscava acima de mim trouxeram-me de volta à dura realidade. Meus olhos se abriram lentamente e a visão de Laís e Miguel ao meu lado me fez sentir uma onda de alívio e amor. A expressão em seus rostos era uma mistura de preocupação e alegria, como se estivessem segurando a respiração, esperando que eu voltasse a ser quem eu era. Laís estava com os olhos marejados, mas um sorriso radiante iluminava seu rosto. Miguel, com seu jeito travesso, tentava parecer sério, mas não conseguia esconder a felicidade. Eu queria tocar suas mãos, abraçá-los, sentir a suavidade de seus cabelos, mas meu corpo estava pesado, como se cada parte de mim tivesse sido drenada por um cansaço profundo. No entanto, a simplicidade daquele momento era tudo o que eu precisava para me lembrar do que realmente importava. A conexão com minha família, a presença deles. O amor que compartilhamos era um bálsamo que curava as feridas que eu não sabia que ainda carregava. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. No hospital, enquanto me recuperava, a luz da vida parecia mais intensa. Cada visita de Laís e Miguel trazia um sopro de esperança, um lembrete do porquê eu havia tomado a decisão de voltar. Comecei a perceber que a experiência que tinha vivido não tinha sido apenas uma passagem por um lugar etéreo, mas uma oportunidade de transformação. Eu não voltara apenas para o meu corpo, voltara com uma nova perspectiva, uma nova abordagem para a vida. A cada dia, a dor da minha antiga vida se tornava um eco distante. Lembro-me de olhar pela janela do hospital, observando o movimento da cidade. As pessoas apressadas, cada uma com suas próprias histórias e lutas. Era como se eu pudesse sentir a energia pulsante da vida ao meu redor, a beleza e a fragilidade da existência. Essa sensação de conexão me fazia querer mais. Queria me reconectar com Laís e Miguel, de uma maneira que nunca havia feito antes. Valorizar cada momento e cada interação. Quando finalmente saí do hospital, o mundo lá fora parecia um lugar novo e vibrante. As cores eram mais vivas, os sons mais nítidos. Laís me esperava com Miguel em seus braços, e a imagem deles me encheu de uma alegria que eu havia esquecido como era sentir. O abraço apertado de Laís me fez sentir como se toda a dor e o sofrimento que havia passado se dissolvessem em um instante. Nos primeiros meses após o acidente, eu me concentrei em aplicar o que havia aprendido. A oração se tornou uma parte fundamental do meu dia a dia.
Não era apenas um ritual, mas uma conversa íntima e profunda que me conectava com o divino e com minha própria essência. Cada manhã, ao acordar, eu dedicava um tempo para agradecer pela nova chance, pela família que tinha ao meu lado e pelas pequenas coisas que muitas vezes passavam despercebidas. A luz que filtrava pela janela, o canto dos pássaros, o cheiro do café fresco, tudo se tornava uma oferta de gratidão. Com Laís e Miguel, as interações começaram a mudar. Eu me esforçava para estar presente, para ouvir com atenção e compaixão. Quando Laís falava sobre seu dia, eu a escutava de verdade, sem a pressa que costumava ter. As conversas que antes eram superficiais, agora se tornavam profundas. Eu queria entender seus sentimentos, suas preocupações, e isso me permitiu ver o quanto ela também estava lutando com suas próprias batalhas. Miguel, com seu espírito curioso, começou a fazer perguntas sobre minha experiência. Ele queria saber o que eu havia visto, o que eu havia sentido. Em vez de me esquivar, eu compartilhei com ele a essência do que havia vivido, sempre de uma forma que ele pudesse entender. Eu falava sobre o amor, a importância de estar presente e a beleza da oração. Ele escutava atentamente, seus olhos brilhando com a curiosidade infantil. Essa troca nos uniu de uma maneira que eu nunca havia imaginado. Em casa começamos a criar novas tradições. As refeições se tornaram momentos de conexão, onde cada um compartilhava algo pelo que era grato. As noites eram preenchidas com risadas e histórias, e a sensação de unidade começou a florescer entre nós. Eu percebia que, ao me abrir para o amor e a oração, estava não apenas curando a mim mesmo, mas também fortalecendo os laços da minha família. Porém, mesmo com todas essas mudanças, havia momentos em que a sombra da minha antiga vida voltava a me assombrar. As lembranças de estresse, das pressões do trabalho e da sensação de inadequação que eu sentia como advogado não desapareciam completamente. Em algumas noites, enquanto olhava para o teto, me pegava pensando nas expectativas que a sociedade impunha sobre mim, no peso das responsabilidades que ainda carregava. Era um dilema interno que, por vezes, parecia ameaçar a paz que havia encontrado. Mas então eu me lembrava da oração. A cada vez que a dúvida surgia, eu me sentava em silêncio, respirava profundamente e me conectava com aquela força maior que havia encontrado. Era uma lembrança de que eu não estava sozinho, de que havia algo além de mim mesmo, algo que me guiava e me sustentava. Era como se a oração se tornasse um farol em meio à tempestade, sempre me trazendo de volta ao caminho da luz. Esses meses de transformação foram intensos e, ao mesmo tempo, enriquecedores. Aprendi a valorizar a simplicidade da vida, a beleza que reside nas pequenas interações do dia a dia. No entanto, havia um segredo que eu ainda guardava, um sentimento profundo que permanecia oculto em meu coração. Enquanto me dedicava à minha família e à nova vida que estava construindo, havia uma parte de mim que ainda lutava para se sentir completo. Essa busca pela verdade, pela autenticidade, ainda ecoava em minha alma como uma melodia suave que não conseguia ignorar. A jornada de autodescoberta estava apenas começando e sabia que, em algum momento, precisaria encarar esse aspecto da minha vida. A vida de Ícaro havia mudado de forma irreversível após sua experiência além da morte. Com cada novo dia, ele se sentia mais leve, como se as correntes que o prendiam ao passado estivessem se rompendo. A busca incessante por sucesso, que antes o consumia, agora parecia uma ilusão distante. Ele começou a perceber que as pequenas coisas, aquelas que antes não eram valorizadas, agora brilhavam com uma intensidade nova. O aroma do café fresco pela manhã, o som das risadas de Miguel enquanto brincava no quintal, o olhar de Laís quando ela falava sobre seu dia. Tudo isso se tornava um tesouro inestimável. Ícaro decidiu que a gratidão seria sua nova prática diária. Ao acordar, ele começava o dia agradecendo silenciosamente por cada um daqueles momentos simples. A gratidão se tornou um antídoto contra o estresse e a insatisfação que antes dominavam sua vida. Ele percebeu que, ao se concentrar no que realmente importava, seu coração se enchia de amor, e, em retorno,
esse amor se refletia nas interações com sua família. Muitas vezes, enquanto preparava o café da manhã, ele olhava para Laís e Miguel e sentia um impulso de abraçá-los. Ele se deliciava com cada mordida do pão quentinho que cortava, cada gole do café que tomava, como se aqueles momentos fossem os últimos. O tempo parecia se expandir, e a serenidade que emanava dele contagiava todos ao seu redor. Laís, em especial, notou a mudança. Ela parecia mais leve, mais aberta. As conversas que antes eram superficiais agora se tornavam profundas e significativas. Ícaro ficou surpreso ao perceber o quanto ela estava disposta a compartilhar seus sentimentos. Um dia, enquanto se concentrava em sua prática de oração, Ícaro teve uma visão intensa de sua vida anterior. Ele se viu novamente preso no ciclo frenético de reuniões, prazos e expectativas. A pressão das responsabilidades o envolvia como uma sombra opressora, e por um momento, ele sentiu o peso esmagador dessas memórias. Mas essa visão, em vez de deixá-lo angustiado, trouxe-lhe uma clareza. Ele entendeu que precisava deixar esse passado para trás, não apenas em pensamento, mas em ação. Com essa nova determinação, Ícaro começou a fazer mudanças em sua rotina. Ele conversou com seu chefe sobre sua carga de trabalho, pedindo uma redução nas horas e a possibilidade de trabalhar em projetos que realmente o inspirassem. As palavras saíram de sua boca com uma confiança que ele não sabia que possuía. Para sua surpresa, seu chefe não apenas concordou, mas também elogiou sua dedicação e pediu que ele se concentrasse no que realmente o movia. Aquela conversa foi um marco. Sentiu-se libertado de um peso que carregava por tanto tempo. Após essa mudança, Ícaro dedicou mais tempo à sua família. Ele começou a planejar atividades simples, como passeios no parque ou tardes de jogos em casa. Ele queria que Miguel e Laís soubessem que eram sua prioridade. Em uma dessas tardes, enquanto jogavam um jogo de tabuleiro, Ícaro se deu conta de como as risadas e a diversão criavam laços entre eles. Ele sentiu que, ao se abrir para essa nova forma de viver, estava proporcionando a eles um espaço seguro para também se expressarem. O comportamento de Miguel também começou a mudar. O menino, que até então se mostrava tímido e reservado, começou a se abrir mais. Ele falava sobre seus amigos na escola, suas pequenas conquistas e até seus medos. Ícaro ouvia atentamente, fazendo perguntas e demonstrando um interesse genuíno. Ele percebeu que cada pequeno progresso de Miguel era uma vitória, e a alegria que isso trazia era contagiante. À medida que os dias passavam, Ícaro notou que a transformação em sua vida não afetava apenas a ele. Laís, inspirada pela nova energia do marido, começou a se abrir sobre suas emoções. Ela falava sobre suas próprias inseguranças, sobre como havia se sentido sozinha em alguns momentos da vida deles. As conversas se tornaram um espaço seguro para ambos, onde podiam compartilhar suas vulnerabilidades sem medo de serem julgados. Ícaro sentia que cada palavra que trocavam era um tijolo a mais na construção de um relacionamento mais forte e autêntico. No entanto, mesmo em meio a essa transformação, Ícaro guardava um segredo profundo, uma parte de sua experiência que ainda não havia compartilhado. Ele sabia que a conexão que havia estabelecido com aquele mundo, além do que conhecia, era valiosa, mas não sabia como expressá-la sem parecer insensato. A oração que Jesus lhe mostrara ainda ecoava em sua mente, uma lembrança constante do poder do amor e da intenção. Mas ele temia que, ao falar sobre isso, pudesse afastar Laís e Miguel. Então ele decidiu que seria importante encontrar o momento certo. Enquanto orava em silêncio, ele sentia que a resposta viria quando fosse o momento certo. A conexão que havia desenvolvido com a espiritualidade não era apenas para ele, mas também poderia ser uma luz para sua família. Com o tempo, ele percebeu que o amor e a oração poderiam unir ainda mais os laços que estavam se formando entre eles. Uma noite, enquanto todos estavam reunidos na sala, Ícaro sentiu que era hora de dividir sua experiência. O ambiente estava tranquilo e a luz suave da lâmpada criava uma atmosfera acolhedora. Ele respirou fundo, sentindo o coração acelerar, mas se lembrando de que estava ali para compartilhar e não para impor.
Com as palavras que vinham do fundo de seu ser, ele falou sobre a experiência que o mudara, sobre a oração, o amor e a paz que havia encontrado. Ele se abriu sobre como essa experiência moldou não apenas sua visão de vida, mas também seu desejo de estar presente para eles de maneira mais profunda. Ícaro não sabia o que esperar, mas, ao olhar para os rostos de Laís e Miguel, viu que havia plantado uma semente. Os olhos deles estavam atentos, cheios de curiosidade e amor. Ele sentiu que a conexão que havia se formado entre eles estava mais forte do que nunca. E naquele momento, Ícaro percebeu que a transformação que buscava não estava apenas em mudar a si mesmo, mas em inspirar aqueles que amava a também se abrirem para a possibilidade de um novo começo. O caminho à frente ainda era desconhecido, mas Ícaro estava pronto para enfrentá-lo, não apenas como um homem renovado, mas como um pai e marido que desejava construir um futuro mais conectado, amoroso e verdadeiro ao lado de sua família. Enquanto percorria as antigas pastas de documentos em meu escritório, não pude deixar de sentir um misto de nostalgia e ansiedade. As folhas amareladas e desgastadas pelo tempo me lembravam de um passado que eu tentava deixar para trás, um tempo marcado por pressões, responsabilidades e um profundo sentimento de inadequação. Entre as páginas, uma carta se destacou. Uma folha que eu havia escrito antes do acidente. Meus dedos hesitaram ao tocá-la, como se o simples ato de lê-la pudesse evocar fantasmas que eu preferia manter enterrados. Com um suspiro profundo, abri a carta. As palavras que flutuavam diante de mim eram um eco da minha própria dor, um relato honesto sobre meus medos e inseguranças. Eu falava sobre a pressão do trabalho, as expectativas que me impunham, e como, em meio a tudo isso, eu me sentia isolado, perdido em um labirinto de obrigações e expectativas. A leitura me fez reviver aquela parte de mim que eu pensava ter deixado para trás, mas que, na verdade, ainda estava presente como uma sombra constante. Eu havia passado por uma experiência transformadora, mas o peso da insegurança ainda me acompanhava como um fardo. A sensação de inadequação se intensificou ao lembrar de como eu havia me distanciado da minha família. A busca incessante por sucesso e reconhecimento me afastou de Laís e Miguel. Meus olhos se encheram de lágrimas ao perceber que, apesar da transformação que havia vivido, ainda havia uma parte de mim que se sentia incapaz de ser o homem que eles mereciam. A dor da solidão e a pressão de ser o provedor perfeito ainda me assombravam. A ideia de que, mesmo após a experiência de quase morte, eu ainda não era completo, me deixou angustiado. Naquela mesma noite, enquanto a casa dormia, decidi que precisava abrir meu coração para Laís. Precisava compartilhar não apenas os avanços que havia feito, mas também as inseguranças que ainda me atormentavam. Em um momento de vulnerabilidade, sentei-me à mesa da cozinha, onde costumávamos conversar sobre os pequenos detalhes do dia. A luz suave da lâmpada criou um ambiente acolhedor, mas a tensão em meu peito era palpável. Esperei que ela entrasse e, quando Laís se sentou à minha frente, senti que estava prestes a dar um passo importante. Com um nó na garganta, comecei a falar. Compartilhei com ela a dor que ainda sentia, a sensação de que, mesmo após tudo o que havia acontecido, eu ainda lutava contra os demônios internos, que me diziam que eu não era bom o suficiente. Para minha surpresa, Laís me olhou com compreensão. Em vez de se sentir alarmada ou preocupada, ela respirou profundamente e começou a compartilhar seus próprios sentimentos. Revelou que, embora eu tivesse passado por uma transformação, ela também havia enfrentado sua própria batalha contra a solidão e a pressão que a vida nos impõe. A conversa fluiu como um rio que finalmente encontrava seu caminho, livre de pedras e barreiras. Laís confessou que, muitas vezes, se sentia como se estivesse navegando em um barco furado, lutando para manter a cabeça acima da água enquanto tentava ser a esposa, a mãe e a mulher que todos esperavam que ela fosse. Com suas palavras, percebi que a solidão era uma experiência compartilhada, algo que nos unia em vez de nos separar. Ela também havia sentido a pressão para ser perfeita, para atender às expectativas que a sociedade nos impõe. Naquele momento, a conexão que compartilhamos se fortaleceu e compreendi que não estávamos sozinhos em nossas lutas. O que antes
Parecia uma conversa difícil, agora se transformava em um espaço seguro, onde podíamos ser autênticos um com o outro. Nossas vulnerabilidades se entrelaçavam, criando um laço de empatia e compreensão. Em vez de nos afastar, essas revelações nos uniram de uma maneira que eu não tinha previsto. Eu havia buscado a transformação individual, mas ao compartilhar minhas inseguranças, percebi que a verdadeira transformação não era apenas sobre mim, mas sobre nós como família. A reviravolta que se seguiu foi poderosa. Compreendi que a oração e o amor que eu buscava não eram apenas para minha própria cura, mas um chamado para que enfrentássemos juntos nossos medos e inseguranças. A experiência que eu havia vivido me ensinara que a conexão entre nós é o que realmente importa e que, ao enfrentarmos nossas vulnerabilidades, poderíamos criar um novo espaço de amor e compreensão. O que parecia um fim se tornava um novo começo, e a ideia de que eu poderia ser uma fonte de força e apoio para Laís me encheu de esperança. Nos dias que se seguiram, a dinâmica familiar começou a mudar. Laís e eu nos tornamos mais abertos um com o outro, e isso refletiu em nossas interações com Miguel. Ele, que antes observava nossos silêncios e tensões, começou a florescer em um ambiente onde a comunicação e a sinceridade eram o foco. Nossas conversas se tornaram mais profundas, e não apenas sobre as trivialidades do cotidiano. Aprendemos, juntos, a expressar não apenas nossas alegrias, mas também nossas inseguranças. A cada dia que passava, a ligação entre nós se tornava mais forte. Laís começou a explorar seus próprios interesses e paixões, algo que havia deixado de lado em função de suas responsabilidades. Eu a incentivava a se reconectar com o que a fazia feliz, e ao vê-la brilhar, minha própria luz se intensificava. Miguel, por sua vez, começou a se abrir sobre suas próprias preocupações e sonhos. O garoto que antes se sentia sozinho e tímido, agora compartilhava suas ideias e anseios, e isso nos enchia de alegria. A transformação em nossa família não era apenas sobre mim ou sobre Laís, mas sobre nós. Juntos, estávamos criando um espaço onde a vulnerabilidade era aceita e onde cada um de nós poderia ser autêntico. A oração, que antes eu via como uma ferramenta individual, agora se tornava um ritual familiar, uma prática que nos unia em um propósito maior. Ao rezarmos juntos, sentíamos a presença do amor divino em nossas vidas, fortalecendo nossos laços e nos encorajando a enfrentar o futuro com coragem. Aquilo que parecia ser um recomeço tornou-se uma jornada contínua de autodescoberta e crescimento. A experiência de quase morte não foi apenas uma transformação pessoal, mas um convite para que toda a nossa família se tornasse mais unida e resiliente. Eu percebia que a verdadeira essência do amor e da oração não estava apenas em momentos de meditação solitária, mas na capacidade de abraçarmos uns aos outros em nossas vulnerabilidades, encontrando força na conexão que compartilhamos. A vida, com suas complexidades e desafios, nunca deixaria de ser um caminho a ser trilhado, mas agora eu sabia que não estava sozinho. A jornada que começara em um campo florido, marcada por um encontro com o divino, se desdobrava em um cotidiano, repleto de amor, compreensão e a certeza de que juntos poderíamos enfrentar qualquer tempestade. Você também sentiu isso? Essa transformação que começa no coração e se espalha como luz. Então, não deixe essa mensagem morrer aqui. Se essa história tocou a sua alma, se te fez refletir sobre sua fé, sua família e o poder da oração, é porque Deus está te chamando para algo maior. Inscreva-se agora mesmo no canal. Ative as notificações para não perder nenhuma mensagem que pode mudar sua vida. Deixe seu like para que esse conteúdo alcance mais corações como o seu. Comente abaixo o que mais te impactou. Sua experiência pode inspirar outros. E, acima de tudo, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra hoje. Você pode ser o canal que leva a transformação a outra vida. Juntos, em oração, amor e verdade, vamos seguir firmes nessa caminhada. Deus te abençoe poderosamente.